Ok, dando continuidade à nossa aula de estado sólido aí da rede recíproca, né? Vamos trocar de cena aqui. Vamos falar sobre as zonas de Brillouin, né? Eu tinha falado em sala, mas eu não tinha falado nas aulas remotas ainda. Então, tem uma maneira de você obter uma célula primitiva que sempre funciona. Então, como é que você faz isso? Essa aqui é a rede comum, tá? Então, essas duas aqui são redes comuns e essas aqui são redes recíprocas, tá? Se não ficou claro ali no desenho, é bom falar aqui. Essas aqui são recíprocas. Bom, tá aqui, tá? Essas três aqui são recíprocas, essas aqui são comuns. Então, como é que você define a célula de Wigner-Size para uma rede comum? Você pega um dado ponto na rede e você conecta ele aos vizinhos dele, como está aqui. E aí você pega, na metade dessas conexões, você traça uma reta perpendicular. E aí, a menor área que está sendo envolta aí por essas retas é a chamada célula de Wigner-Size. E sempre vai gerar uma célula primitiva. Então, a maneira de você sempre conseguir gerar uma célula primitiva é esse método aí. Né? Fazendo isso ali que eu tinha falado, conectar os átomos e traçar uma reta bem na metade, e aí essa aqui é a menor área, né? Claro que tem outras áreas que vão surgir, porque essa rede tem outros pontos, né? Mas a menor área possível é essa célula de Wigner-Size. Como eu falei, ela sempre vai ser primitiva. No caso tridimensional, você vai fazer algo similar, só que aí você vai fazer em 3 dimensões. Ou seja, você vai conectar um átomo aos vizinhos dele, então agora você vai traçar um plano, ou seja, um plano perpendicular, um plano normal a essas conexões entre esse átomo aqui e os vizinhos. Tá, então aqui tem exemplo de uma rede comum, tá? Rede comum aqui. Essa é a célula de Wigner-Seitz para rede BCC. Pode ver que isso aqui é uma rede BCC, né? Vocês podem pegar, isso aqui seria uma célula, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e com o corpo aqui no meio, né? Mas ele, nesse desenho aqui, esse aqui foi escolhido bem do meio, e aí ele traçou aqui retas aqui entre esse aqui e os vizinhos, né? E aí traçou planos perpendiculares aí a essas conexões, da mesma maneira que traçou uma reta, traça um plano aqui. E aí o menor volume, claro que são vários planos, né? São muitos vizinhos, mas o menor volume que está sendo envolto por esses planos aí, perpendiculares às linhas que conectam esse átomo aqui com os vizinhos, esse menor volume vai ser considerado uma célula de Wigner-Seitz por uma rede comum. Tá? Essa é a definição. Para a rede recíproca é exatamente o mesmo procedimento, só que a gente chama isso aqui de primeira zona de Brillouin. Tá? Isso aqui não vai ser chamado de célula, não vai ser chamado de célula de Wigner-Seitz, vai ser chamado da primeira zona de Brillouin. Então é exatamente o mesmo procedimento, só que aqui embaixo, esses dois aqui seriam uma rede comum e esses dois aqui é a rede recíproca. Então esse aqui seria no caso bidimensional, né? Lembra que isso aqui agora é uma rede recíproca. Ele traçou aí, né? Então aqui tem uma conexão entre os vizinhos, aqui entre o vizinho, que tem outra, 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 né? Então ele pegou isso aqui e os vizinhos, traçou essas retas aqui, claro que tem outras, né? Mas traçou essas retas aqui, e aí a menor área em volta por essas retas aí perpendicular a esses contatos é justamente a primeira zona de Brillouin. Tem outras zonas de Brillouin, não tem só a primeira, mas a primeira é definida da mesma maneira que a célula de Wigner-Seitz aí para rede comum. Então, a primeira zona de Brillouin seria essa branca aqui, né? Já tá. Essa branquinha que seria a primeira zona, que é a menor área possível. Essas outras cores aqui seriam outras zonas, primeira, segunda, terceira. Mas a primeira zona de Brillouin para uma rede recíproca é equivalente à célula de Wigner-Seitz para uma rede comum. Tá? Então, essa aqui seria uma primeira zona de Brillouin para uma rede BCC. Lembrando que agora essa aqui é recíproca. Essa aqui agora é uma rede recíproca. Então, essa aqui seria a célula de Wigner-Seitz para uma rede BCC comum e a rede recíproca BCC, que daí é a primeira zona de Brillouin, tem esse formato aqui. BCC aqui recíproca. E mostrando mais uma, essa aqui seria a primeira zona de Brillouin, que é a célula primitiva, aí, a célula, essa célula envolta por esses planos perpendiculares, para a rede BCC recíproca aqui. Recíproca. Rede FCC recíproca. Me confundia. Então, primeira zona de Brillouin. Então, essa aqui é a zona de Brillouin para a rede BCC. Essa aqui é a zona de Brillouin,
que é definida a partir da rede recíproca para a rede FCC. Então, eu posso colocar aqui Brillouin aqui e Brillouin aqui. Essas três aqui é para a rede recíproca, então, primeira zona de Brillouin para a rede BCC, primeira zona de Brillouin para a rede FCC. Essa aqui é a rede BCC espacial, só que daí eu não chamo de primeira zona de Brillouin, eu chamo isso aqui de célula de Wigner-Seitz. Tá? Então, o que é a primeira zona de Brillouin? É uma célula de Wigner-Seitz, que é primitiva, definida para uma rede recíproca. Okay? Então, como está aqui, o menor fragmento obtido, traçando esses planos aí perpendiculares aos contatos entre os átomos, é justamente a célula primitiva da rede recíproca, que a gente chama de primeira zona de Brillouin. Ela não é tão utilizada para essa questão da difração, mas ela é bem utilizada quando se fala de estrutura eletrônica e essa área. Então, mais para frente vai aparecer de novo essa zona de Brillouin. Okay? Então, vamos definir então os vetores da rede recíproca para as três redes. Tá? A gente vai definir para a cúbica simples, para a rede BCC e para a rede FCC. Pode ver que eu já deixei umas coisas anotadas aqui, como tem várias coisas aqui que é importante estar anotado e eu não quero perder tanto tempo tentando escrever certinho. E aí eu fiz uma gravação anterior ali e já deixei os vetores ali, tá? Então, esses aqui são os vetores comuns, né? Os vetores de uma rede comum aí. Os vetores de translação primitivos, né? A rede cúbica, esses três aqui são primitivos. Por uma rede cúbica na rede comum, é esses aqui, né? Ou seja, ele tem o tamanho A, né? A rede comum cúbica está aqui, né? Então, esse aqui é o tamanho da aresta do cubo, A. Então, e os pontos da rede estão nos vértices aqui, né? Estão nos vértices aqui. Então, a gente já sabe que os vetores são esses aqui, né? Para cá, né? Aí tem o Y, tem o Z para cá, né? Aí tem o Y e o X, né? Então, não precisa colocar isso aqui de novo. Então, o tamanho do vetor é A, que é a aresta do cubo, na direção X, na direção Y, na direção Z. Então, esses são os vetores de translação para a rede comum. Usando essa fórmula aqui, né? Que eu já mostrei, né? Que eu inclusive estava procurando na aula passada, mas estava aqui o tempo todo. Né? Usando essa fórmula aqui para obter os vetores da rede recíproca, então você joga esses valores aqui nesses produtos vetoriais e escalares, e aí você vai chegar nos vetores da rede recíproca para a rede cúbica simples, que são esses três aqui, 2π sobre A na direção X, 2π sobre A na direção Y e 2π sobre A na direção Z. Então, no caso, o B1 e o A1 aqui tem a mesma direção, esse aqui também, esse aqui também. Não é sempre o caso, tá? Mas o módulo é diferente, né? Esse aqui é 2π sobre A, né? Lembrando que essa era a própria definição aqui, 2π. Isso aqui é A ao cubo, né? O módulo disso aqui é A ao cubo, o módulo disso aqui é A ao quadrado, e a direção é dada pelo produto vetorial ali, né? Então, a gente consegue achar aí facilmente, né, os três vetores da rede recíproca da rede cúbica simples, simplesmente jogando nessa fórmula aqui, e lembrando que os versores aqui são, esse aqui é um vetor unitário na direção X, vetor unitário na direção Y e vetor unitário na direção Z. Qual que é a primeira zona de Brillouin? Então eu pego, isso aqui seria uma célula aí, né, eu posso imaginar isso aqui como sendo a zona de Brillouin. Né? Então, aquela ideia lá, então esse aqui seria um vetor inteiro, B1, o vetor inteiro B1 aqui, o vetor inteiro B2 e o vetor inteiro B3. Então, fazendo aquela ideia, né, eu vou conectar aqui esse cara aqui com os vizinhos dele aqui, né? Então, vai ter um aqui, vai ter outro aqui, né? Mas de qualquer maneira, tem uma maneira mais fácil, né? Aqui eu já deixei definido qual é a primeira zona de Brillouin, porque ela acontece na metade do caminho. Então, se eu pegar a rede comum, aí eu vou traçar agora, eu vou dar até para desenhar aqui, né? Eu vou traçar a primeira zona de Brillouin, na verdade, essa aqui é a rede recíproca, mas ela está definida agora a partir disso aqui, né? Que é a metade do vetor para cá, metade do vetor para cá, metade para cá e metade para cá. Então, quais que são os planos aí? São 6 planos, são 6 vetores aí, né? Que são os planos perpendiculares aí a essas posições aqui, né? Então, você pega o B1, eu posso colocar aqui, né? Vou tentar desenhar rapidamente aqui uma rede, como é que seria a rede recíproca, né? Então, a rede recíproca seria isso aqui, né? B1 aqui, B2 e B3. Só que para essa rede aqui, eles estão nos vértices aqui, né?
Mas eu quero pegar um elemento aqui. Então eu vou pegar um dos elementos aqui e vou traçar agora um cubo igual, só que com esse cara aqui no centro aqui. Então essa vai ser a zona de Brillouin. Veja que realmente ela pega pela metade, né? Então esse aqui vai estar na metade entre esse vizinho e esse aqui vai estar na metade entre esse vizinho e esse aqui vai estar na metade entre esse vizinho e esse. Então a primeira zona de Brillouin basicamente é isso, né? Para a rede cúbica é um elemento da rede bem aqui no meio, só que daí eu desloco esses vetores, né? Ele era 2π sobre A, mas agora ele está de menos π sobre A aqui. Esse aqui, por exemplo, até π sobre A aqui, né? Lembrando que esse tamanho todo aqui era 2π sobre A. Então, basicamente, simplesmente desloco, né? Eu pego, aqui, os pontos da rede estavam nas arestas, mas eu desloco todo esse negócio para cá, e o 2π sobre A vira mais ou menos π sobre A, ou seja, as duas metades ali do B1, mesma coisa para o B2 e a mesma coisa para o B3. Então, é uma maneira diferente. Também é uma célula primitiva, né? Mas dessa maneira aqui eu defini a célula primitiva com os pontos da rede nas arestas, a célula recíproca primitiva. E aqui, como eu fiz aquele método da zona de Brillouin, acabou ficando exatamente como está aqui, né? Um ponto da rede bem aqui no meio. E aí aqueles que estavam nas arestas estão no centro aqui dessas células vizinhas aqui. Né? Então, para a rede cúbica é o mais simples aí. Né? E quais são os 6 planos? São os 6 planos desse cubo aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 planos. E esses planos, como eu expliquei, eles passam nas metades aqui, são normais, as duas, a esses vetores aqui, mas dividido no meio, né? Com uma parte π sobre A negativa, uma parte π sobre A positiva, e a direção continua a mesma aqui. Tá? Então essa é a primeira zona de Brillouin. 6 planos, né? Que são perpendiculares aí a metade do caminho entre um ponto da rede e outro, e como eu tenho aqui positivo e negativo aqui, positivo e negativo aqui, positivo e negativo aqui, eu tenho 6 vetores, se eu tenho 6 vetores eu tenho 6 planos, então minha zona de Brillouin vai ser um cubo. Então a primeira zona de Brillouin posso colocar aqui primeira, né? A primeira zona de Brillouin de uma rede cúbica simples é um cubo também, né? Ou seja, 6 planos perpendiculares que formam um cubo. Esse desenho aqui é bem instrutivo, né? Mostra exatamente o que a gente fez. Né? A gente... Estou colocando a caneta invertida. A gente basicamente só deslocou isso aqui para ter uma... E aí acabou ficando com um ponto da rede bem aqui no meio em vez de nas arestas. Que também é uma maneira também de você definir a rede, né? Por que não? Você pode simplesmente definir uma célula primitiva como tendo um ponto bem no meio, e aí você reproduz, não deixa de ser uma célula primitiva, mas isso aqui também é, né? Só que aqui a gente tinha que separar aqui nessas... E aí contar todos esses pedacinhos de pontos para ver se realmente dava um. Né? Mas é isso. Tá? Essa é a primeira zona de Brillouin e os vetores da rede recíproca para a rede cúbica simples. Então, para a rede BCC agora. A rede BCC está escrito aqui, mas como está meio pequeno e está escrito ABC, então eu acabei escrevendo de novo. Tá? Então, esse aqui são os 3 vetores da rede, os 3 vetores de relação da rede primitiva. Tá? E a rede primitiva BCC, que é essa aqui, lembra? Eu já mostrei numa das aulas aí, né? Essa aqui é a célula primitiva da rede BCC, com esses vetores aqui de translação primitivos, né? E aí jogando nessa expressão aqui, faço aqui os produtos escalares e vetoriais, e aí obtenho os vetores aí da rede recíproca, para a rede BCC. Então, mesmo procedimento, né? Mas isso aqui está definido, tá? Quando eu falei, essa célula aqui já foi definida, inclusive está no livro aí, né? São esses 3 vetores que formam a célula primitiva, e aí, como eu falei, joga nessa expressão, e aí imediatamente você já consegue obter os 3 vetores aqui primitivos, né? Lembra aquela regra, né? Se a rede original é primitiva, então a rede recíproca também é primitiva. Então esse aqui, fazendo aquelas operações ali com aquelas fórmulas, são os 3 vetores da rede recíproca primitiva de uma rede cúbica de corpo centrado, ou seja, uma rede BCC. Deixa eu trocar de cor aqui. Então fazendo algo similar aqui, né? Colocando todos os sinais possíveis aqui, né? Colocando os 2 sinais possíveis aqui para o Y e para o Z, e dividindo esse negócio aqui no meio, agora π sobre A, a gente consegue obter agora a primeira zona de Brillouin. Então, a primeira zona de Brillouin ela vai ser delimitada por 12 vetores. Ou seja, isso aqui gera 4 vetores. Isso aqui vem disso aqui, né? Colocando ali, dividindo ele no meio, deslocando daquela mesma maneira que eu fiz ali para a rede cúbica simples. Então, isso aqui gera 4 vetores, ou seja, 4 planos, que passam justamente, são perpendiculares esses vetores. Aqui 4 vetores, 4 planos, e aqui 4 vetores, 4 planos. Então, isso aqui gera 12 planos
perpendiculares aí às conexões aí entre um dado ponto da rede recíproca e os vizinhos dele. Tá? Então agora a gente pode voltar e mostrar a figura da rede recíproca. Então essa aqui é a primeira zona de Brillouin. Né? Então o que eu estava achando aqui, né? Primeira zona de Brillouin aqui, né? Que é justamente os planos que interceptam, que são normais a esses 12 vetores aqui, que são esses caras aqui, né? Então aqui você tem o B3 que está para cá, né? Então como uma delas ali é baseada no B3, então eu acho que a gente pode tentar achar aqui, né? Onde é que estão essas coisas, né? Então o B3, que é esse aqui, por exemplo, X e o Y aqui, eu acho que ele vai gerar esses 4 planos aqui, né? Que são esses 4 ali. Vai gerar esses 4 planos aqui. Esse aqui atrás, esse aqui e esse aqui. Então 4, né? O B1 e o B2 vão gerar essas faces. Então veja que a gente tem essa aqui, como eu falei, a primeira zona de Brillouin da rede BCC. A gente tem um sólido com 12 lados. Né? Um elemento tridimensional com 12 faces, ou seja, 12 planos, né? Então tem 1, 2, 3, 4 aqui, 1, 2, 3, 4 aqui, mais 4 aqui, né? 2, 3, 4. Então eu posso imaginar que o B3, que é esse cara que está saindo normal aqui, vai gerar esses 4 planos aqui, e o B1 e o B2 vão gerar esses 8 aqui, né? Esse 4 aqui em cima, e esse 4 aqui embaixo. Então aqui nessa figura dá para a gente ver até, né, que fazendo essas operações aí com esses 3, cada um aqui dos vetores de translação vai gerar 4 planos, no total vai ser um sólido aí com 12 lados. Então veja, né, esse veio daqui, o B1, 4 planos, o B2 aqui gera 4 e o B3 gera 4. Então é isso. Tá? Para a rede BCC, a gente acha a primeira zona de Brillouin e a foto dela está aqui. Então, como eu falei, você pode depois olhar e tentar achar ali, né, como é que você conecta os vetores aí da rede recíproca ou a interseção na metade desses vetores aí pelos planos, você conecta com os planos que estão aqui no desenho, né? Mas o que a gente pode ver imediatamente é que a gente realmente tem um sólido com 12 lados, porque são 12 planos aí, né? Então, esses 12 planos perpendiculares. Então, agora a rede FCC aqui, né? Então, esses aqui são os vetores também, como está meio pequeno, está definido com ABC, eu escrevi de novo aqui embaixo. Então, esses são os 3 vetores de translação primitivos de uma rede FCC. Tá? Veja que eles são os mesmos, né? Você vai reparar, pô, mas esses aqui são os vetores da rede recíproca da rede BCC e eles têm a mesma direção da rede comum FCC. Sim. Tá? Então, a rede recíproca BCC gera os vetores de translação com a mesma direção de uma rede comum FCC e vice-versa. Tá? Mas, de qualquer maneira, esses 3 vetores aqui são definidos, que agora não é a rede primitiva FCC, né? Sempre vou dar uma conferida se está tudo ok ali. Então, esses vetores. Então, os vetores de translação, novamente, você vai pegar esses vetores de translação primitivos, que estão definidos para a rede FCC, vai jogar essa fórmula aqui, e aí você vai obter os vetores da rede recíproca FCC, que, como vocês podem notar aqui, tem a mesma direção da rede primitiva comum aí da rede FCC. Então, veja que o A aqui da rede BCC é igual ao B da rede FCC, e o A da rede FCC é igual ao B da rede BCC. Então, a rede recíproca da rede BCC é uma rede FCC, não o módulo dos vetores, mas as direções, e vice-versa também. Tá? Uma rede recíproca FCC gera, né, os vetores de translação primitivos de uma rede comum aí, BCC. Acho que eu falei certo, né? Mas de qualquer maneira, é vice-versa. Tá? Recíproca da FCC é igual à comum da BCC é igual à recíproca da FCC. Falei errado de novo, né? Bom, tudo bem. De qualquer maneira, um gera o outro. Tá? Um gera o outro. Então, como é que vão ser os planos perpendiculares aqui, né? Então, aqui, a gente tem a foto aqui. Então, essa aqui seria a zona de Brillouin da rede FCC. A zona de Brillouin da rede FCC é essa aqui. Tá? E pode ver que ela é igual à célula de Wigner-Seitz da rede BCC aqui, né? Então, a célula de Wigner-Seitz da rede BCC é igual à célula, a primeira zona de Brillouin
da rede FCC. Né? Se os vetores são iguais, a gente supõe que a primeira zona de Brillouin também seja a mesma. Aqui, a gente vai ter novamente aquela operação que a gente faz, a gente vai pegar esses três vetores aqui, e aí pegando os valores positivos e negativos aí, desses vetores aqui, isso aqui a gente vai gerar só 8 planos aqui. Né? Então, se eu fizer isso aqui, eu vou pegar esse vetor aqui, né, e vou pegar todos os sinais possíveis, isso aqui, 2 sinais possíveis para o x, 2 sinais possíveis para o y e 2 sinais possíveis para o z, são 8 planos possíveis ali, né? Só que só esses 8 planos não vão ser suficientes. Tá? Porque a gente pode ver que a primeira zona de Brillouin da rede FCC aqui, ela não tem só 8 lados, né? Então esses 8 ali, são esses 8 aqui, tá? Um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. E aí mais 4 aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. Então esses 8 aqui, esses 8 planos perpendiculares aqui, eles são gerados aqui fazendo operações com os próprios vetores da rede recíproca. Aí. Tá? Então, que vão ser, como eu falei, esses 8 aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 aqui. Mas vai ter mais 6, né? Isso aqui é um octaedro truncado, essa primeira zona de Brillouin da rede FCC. Então vai ter mais um plano aqui, mais um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então tem mais 6. Esses outros 6 são gerados por esses aqui, por esses 6 vetores aqui. Então são um total de 14 vetores aí, né, que vão gerar esses planos perpendiculares, que vai ser a primeira zona de Brillouin da rede FCC. Esses 8 que você gera daqui, que eu mostrei na figura, e mais 6. Tá? Esse mais 6, esses outros 6 vão ser esses vetores aqui. Tá? Ou seja, 8 vetores, 8 planos perpendiculares aí a cada uma dessas posições nos vetores aí, que é aquela definição da primeira zona de Brillouin. E aqui mais 6. Tá? Esses mais 6 ele vai ter um formato diferente, né? Mas eles existem, tá? Porque a primeira zona de Brillouin não vai ter só 8 lados, ela vai ter 14. Então, como eu falei, esses 4 aqui, mais os 4 de baixo, e aí aqueles outros 6 são esses aqui, esses 2 de cima e de baixo, mais essas partes aqui que foram truncadas, aqui, que truncaram o octaedro. Tá? Então, essa aí é a zona de Brillouin da rede FCC. Então, é isso aí.